Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns porque você está aqui para acompanhar mais essa aula da nossa série Professora de Valor. Eu sou Rafaela Ferreira, eu sou professora de História da Arte do Ensino Médio, gestora pedagógica, arquiteta e terapeuta comportamental. E o meu objetivo, professora, é esse aqui. Eu ajudo professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. E nessa aula de hoje, que você vai participar aqui comigo, se prepare, porque a aula tem esse tema aqui. Olha só. Professora, sou um suporte? Você é um suporte? E o que é ser um suporte e o porquê que isso tem a ver com a nossa gestão emocional? Então, prepara aí, pega seu caderno, pega aí suas anotações. Eu vou tomar uma água. E vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, com o crescente acesso à internet, você, assim como eu, nós sabemos que hoje em dia o professor não é mais aquela enciclopédia ambulante que era antigamente. Antigamente nós tínhamos o professor, nós tínhamos a Barça e as bibliotecas. Hoje nós temos o quê? O Google, não é? Então não adianta nós querermos saber mais do que as informações que tem na internet, porque são muitas as informações e essas informações elas vão triplicando a cada momento que passa, mais e mais informações são colocadas ali nas redes sociais, são colocadas ali naquilo que nós temos o acesso, e é um acesso hoje que não é só um acesso local. Antigamente, para você ter acesso à biblioteca, você precisava ir até a biblioteca da sua cidade. Para você ter acesso à Barça, Barça, né? Espero que vocês lembrem da Barça. Você teria que ter ela na biblioteca, ou ela na sua escola, ou ela na sua casa. Se você quisesse ter acesso ao professor, você precisava ir até ele, conversar com ele. Então, o acesso era muito mais restrito às nossas localizações. Hoje não. Hoje, se você quiser ter acesso a qualquer informação, basta você pegar o seu aparelho celular, clicar ali alguma coisa e aí você vai ter acesso a essa informação. Então, nós sabemos que o desafio do professor hoje em desempenhar um papel de orientador é muito mais preciso do que ser aquela que contém todo o conhecimento. Então, o professor, logo mais, ele terá a função de orientar os alunos durante o seu processo de aprendizagem, porque a aprendizagem do aluno, ele vai começar a ser muito mais autônoma. E não aquilo que era determinado. Antes, o professor determinava aquilo que o aluno necessitava aprender. Hoje, o aprendizado do aluno vai ser muito mais autônomo e o professor vai ter o papel importantíssimo de mediador, de mentor. Vamos até colocar essa palavra, porque a palavra mentor ela tem a ver também com aquele que auxilia, com aquele que motiva, com aquele que vai indicar ou então direcionar os alunos para que eles possam desenvolver e descobrir aquilo que é de interesse e aquilo que eles têm talento também. Escuta só o que essa professora, uma professora de valor, deixou esse depoimento aqui para nós. Olha só. O que faz o meu coração vibrar é ensinar o aluno que tem dificuldade e perceber que ele compreendeu o conteúdo. Lecionar não é fácil, às vezes é estressante, mas ao mesmo tempo é prazeroso, principalmente quando o aluno consegue compreender a sua explicação e a felicidade do aluno de compreender. Então, assim, ser professor é enxergar o potencial de cada aluno e ajudar na sua caminhada, deixando marca no seu coração. Isso foi a descrição da Luciana, professora do Fundamental 1, quando eu perguntei para ela qual era a definição de ser um professor. E ela me respondeu isso tão
prontamente eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Vocês entendem que o que faz o coração vibrar, aquilo que, principalmente o coração dela, é quando ela vê que o aluno compreendeu de forma autônoma aquilo que ele precisaria para o seu desenvolvimento. Então, antes de falarmos sobre o professor como um mentor, nós precisamos entender o que é ser um mentor, né? O que é? O mentor é aquele que dá suporte. Por isso que é esse o tema que nós estamos trabalhando. Você é um suporte? Você é aquele que está aqui para ser um suporte para o seu aluno? Então, o mentor é aquele que dá suporte e encoraja. Suporte e encorajamento para que a outra pessoa, gerencie o seu próprio aprendizado e maximize o seu potencial. Então, assim, o mentor é aquele que dá suporte, é aquele que encoraja para que a pessoa, o aluno, né, o seu mentorado, gerencie o seu próprio aprendizado. Então, o gerenciar o aprendizado não depende do mentor. O gerenciar o aprendizado depende do aprendiz. O mentor, ele só vai dando suporte para que esse aprendizado possa se estabelecer da melhor maneira e de forma autônoma, de forma que ele próprio, o aprendiz, consiga se desenvolver, caminhar sozinho. Então, esse é o papel do mentor. E cada vez mais nós, professoras, nós, professores, seremos mentores dos nossos alunos. Por quê? Porque as informações, elas estão muito mais expostas, muito mais amplas para que os nossos alunos possam ter essas informações pelas redes sociais, pela internet. E isso é tão verdade que hoje, por exemplo, para falar sobre um quadro, para falar sobre história da arte, nossa, tem uma enormidade de informações, tem uma enormidade de acessos que eles podem, inclusive, pesquisar e gostar e se interessar muito mais do que antigamente. Então, tem os seus benefícios, sim, tem as suas vantagens, sim. Muitas vezes, nós como mentores, né, explicamos alguma coisa a esse aluno e ele vai buscar em outras fontes, em outros vídeos, em outros sites, em outros lugares, uma outra forma de aprendizado, porque nem sempre aquilo que nós explanamos, explicamos, foi condizente com aquilo que ele estava preparado para absorver na hora. Então, ele vai buscar outras formas. Isso é saudável? É saudável. Por quê? Porque ele está gerenciando o seu próprio aprendizado. O que nós, como mentores, temos que fazer? Temos só que motivá-lo, encorajar e dar suporte. Tenho que dar suporte, né? Então, dar suporte é nesse sentido mesmo, de sustentação, de construir um alicerce, de construir esse alicerce. Aí eu pergunto para você, professora, qual é o maior alicerce para os nossos alunos? Qual é o maior alicerce para nós? Qual é o maior alicerce para qualquer ser humano? É o alicerce cognitivo? Aí eu vou falar para você, professora, não é. O nosso maior alicerce é o nosso emocional. Esse é o nosso maior alicerce. E é fácil de entender isso. É muito fácil, porque assim, você sabe muito bem que alguma coisa, para estragar o seu dia, basta mexer no seu emocional. Porque o que acontece, o que estraga o seu dia, não é o que acontece no seu dia, mas sim o que você sente com aquilo que acontece. Você está um dia tranquilo, aconteceu alguma coisa, isso vai estragar o seu dia? Depende. Depende do quê? Depende do que você sentiu com aquilo que aconteceu. Se você não sentiu nada com aquilo que aconteceu, vai embora, teu dia continua. Agora, se você sentiu alguma questão, no sentido emocional mesmo, com aquilo que aconteceu, isso pode atravancar o teu dia, pode arruinar o teu dia. Então, o que importa na realidade é o que você sente com as coisas que te acontecem. Então, olha o peso que as emoções têm na nossa vida. O peso que esse alicerce emocional, ele traz para nós.
Isso é muito sério. Por quê? Porque quando você está, por exemplo, numa conversa, como é que você define aquilo que é uma conversa para uma discussão? É aquilo que você sente. É aquilo que você sente. Como é que as pessoas começam, por que as pessoas começam a alterar a voz quando elas entram para uma discussão? Porque o sentimento foi mexido, o sentimento foi abalado, o sentimento está ali, à flor da pele. Você entra para uma discussão porque o teu emocional já está mexido, o teu emocional já está ali, de certa forma, né, transbordando ou então sendo mal gerenciado. É assim que a gente consegue definir quando nós entramos numa conversa ou numa discussão, é pelo nosso emocional. Então, quando a gente fala assim, né, eu sou sustentação, eu sou suporte para o meu aluno, como é que está o meu alicerce emocional para que eu possa estar firme para ser um suporte para o meu aluno? Porque nós já falamos aí em outros encontros que o aprendizado, ele só se dá de forma efetiva quando envolve afeto. E afeto não tem nada a ver com carinho, nada a ver. Depois você procura lá e veja aquilo que conversamos. Mas afeto não tem nada a ver com isso. Tem outras coisas muito mais importantes arraigadas em relação ao afeto, que é a compreensão, que é a importância e assim por diante. Então, quando nós olhamos para os nossos alunos, nós realmente somos um suporte para eles. Um suporte de forma verdadeira, um suporte emocional. Nós somos iguais a essa tela aqui, olha, de Salvador Dalí, o sono. Essa tela do grande pintor do surrealismo, Salvador Dalí, chama O Sono, e ela me traz essa alusão muitas vezes. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos dormindo. Nós estamos dormindo para a vida. Nós estamos dormindo para aquilo que nós realmente deveríamos desempenhar, daquilo que nós deveríamos realmente ser e fazer. Muitas vezes nós estamos dormindo, aquele cochilo e assim vai. E aí a gente deixa a vida me levar e a vida leva eu. O sono é importante, o sono é reparador, lógico que é extremamente necessário para nos centrar e nos fortalecer e assim podermos continuar no dia seguinte. Mas muitas e muitas vezes nós estamos assim, dormindo e sendo sustentadas por fios, por varetinhas, estacas emocionais, que parece que qualquer abalo cai, qualquer abalo a gente desperta, né? Por quê? Porque não tem uma sustentação adequada. Então, quando nós olhamos aqui para o sono de Salvador Dalí, a sensação que dá é que muitas e muitas vezes nós somos abaladas por situações emocionais e não temos força para seguir em frente. Nós não temos forças para continuar. E olha que situações não nos falta para nos abalar, fala a verdade. Você chega de manhã, você está predisposta, preparada para dar a sua aula. Ótimo. Aí você chega, a sala está uma indisciplina só. Aquilo ali já mexe com as suas emoções. Tá pronto aí para mexer com as suas emoções. Aí ou então você chega e aí acontece uma desavença entre dois alunos. Aquilo também mexe com as suas emoções. Ou então você chegou ali, aí a coordenadora ou o diretor chega e fala assim para você: olha, recebi uma reclamação de um pai assim, assim, assim. Aí você olha pro cara assim com cara de ué e fala: mas o que? Não estou entendendo nada. Mas aquela reclamação, aquele falar, aquele gesto, pronto, já mexeu com o teu emocional também. Aí você passa ali pela secretaria, aí a secretária fala assim: olha, lembra que você tem que entregar a prova, tá atrasado, então olha, hoje é o prazo. Aí você fala: nossa, é verdade, e aí aquilo já mexe com o teu emocional também. Ou então você vai lá, vai recortar alguma coisa, e a hora que você vai recortar, bem na sua vez, a auxiliar fala assim: ai, acabou o verde, aquela professora usou todo o verde.
Aí você fala, poxa, mas eu tinha pedido para reservar 3 folhas para mim. Ah, então, mas ela veio e pegou tudo e já usou. Aquilo mexe com o teu emocional também. Então, assim, situações não faltam para tirar o nosso suporte, né? E muitas vezes parece que somos assim mesmo. Aqui estamos e aqui estão os nossos suportes, que não são tão fortes assim emocionalmente, e aí qualquer coisa que nos acontece já nos abala e já nos tira do prumo. Aí a pergunta é: eu sou um suporte? Eu sou um suporte emocional para o meu aluno? Porque eu vejo muitas professoras de valor, mas muitas professoras de valor, que se doam o máximo e fazem o seu melhor. E eu conheço muitas que dão o seu melhor de verdade. Dão o máximo para os seus alunos e fazem tudo pelo ambiente de trabalho. Mas a hora que param, estão um cacareco. A hora que param, elas não estão mais se suportando emocionalmente, porque o desgaste foi tanto no dia, o desgaste foi tamanho na semana, que aí não teve tempo sequer de olhar para si, de se fortalecer emocionalmente, porque se doa tanto e esquece de olhar para si mesma. Você é assim, professora? Se doa tanto aos outros e esquece de olhar para si mesmo? Porque ter força emocional é saber lidar com as sensações e ter consciência dessa atitude. Eu preciso lidar com as situações que acontecem, mas de forma consciente. Eu não posso deixar vida leva eu e assim vai. Não, eu preciso lidar de forma consciente, porque pessoas emocionalmente fortes reconhecem o seu valor, as suas qualidades, aquilo que faz. Sabe sim, assim como eu, você, nós sabemos, somos imperfeitas. Não conseguimos agradar a todos e nunca vamos agradar a todos. Somos imperfeitas, sim, mas temos as nossas qualidades, temos os nossos valores também. Mas o que nós precisamos aprender com força emocional é que eu sou assim e assim eu preciso me aceitar, assim eu preciso olhar para mim, buscar sempre melhorar, mas não ficar brigando comigo mesma porque eu não consigo fazer isso, porque eu não consigo, porque e aí ficar naquele redemoinho de situações aonde eu fico me culpando, eu fico me acusando, eu fico me incapacitando cada vez mais. Então eu preciso sim me concentrar cada vez mais naquilo que é bom para mim e naquilo que eu vou fazer, para que eu possa aprender a ter força emocional e não ficar me discriminando, me julgando, me criticando em todas as coisas que eu faço. E eu conheço muitas professoras que fazem isso, parece que não podem errar, porque se errar, não é o outro que a culpa, é ela se culpa, mas se culpa de um tanto que aí acaba fazendo mal para si mesma, né? Então nós temos que aprender sim, aprender com situações de vulnerabilidade, nós precisamos aprender com os nossos erros, porque eles só são resultados, precisamos aprender com os nossos fracassos, porque eles são resultados também, assim como o sucesso também é resultado, assim como o acerto é resultado. Todas as coisas são resultados. São resultados do quê? Das nossas ações. E as nossas ações derivam da onde? As nossas ações, elas derivam do nosso pensamento e nosso sentimento. Só que se eu não souber ser forte emocionalmente, não souber gerenciar as minhas emoções e os meus pensamentos, que resultados eu vou ter? Resultados fortes, resultados favoráveis? Ou resultados aonde vão cada vez mais me deixar num ciclo vicioso de culpa, de arrependimento, de não capacidade e assim por diante. Então, quando nós abraçamos as nossas fraquezas, as nossas inseguranças, os nossos medos e as nossas apreensões, isso vai também nos mostrando aonde eu preciso consertar. Porque eu falei para vocês, né? Eu já trabalhei um bom tempo na arquitetura e quando a gente vai fazer uma casa,
né, a primeira coisa que nós temos que olhar e fazer muito bem feito é o alicerce. Então a gente começa a cavocar um buraco para poder então fazer o nosso alicerce, que vai segurar a nossa casa. Só que quando a gente está cavocando aqui, às vezes a gente se depara com uma pedra, às vezes nós nos deparamos com um solo que tem alguma parte ali que está mais arenosa, ou então com um solo onde tem um veio d'água ali, e aí eu preciso afundar um pouco mais ainda o meu alicerce, porque ali aonde eu pensei que iria ser a sustentação não dá, então eu preciso aprofundar ainda mais para poder achar um solo mais firme e assim poder fazer o meu alicerce. Então a gente vai fazendo isso quando está construindo, para que esses alicerces aqui, esses alicerces, eles sustentem a casa. Se eu vejo que o solo não está favorável, eu vou ter que afundar um pouco mais para poder achar uma sustentação, achar um suporte verdadeiro. Aí depois eu vou construir as minhas paredes, depois eu vou fazer então o meu telhado e assim construo a minha casa. É assim que nós fazemos, É assim que as coisas elas vão acontecendo. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, o que nós fazemos? Muitas e muitas vezes nós queremos ignorar o alicerce. Muitas e muitas vezes nós só queremos cuidar da parte externa, da parte que eu vejo. Só que eu esqueço que o meu suporte, aquilo que realmente dá suporte para mim, professora, como pessoa, como profissional e para qualquer ser humano, é o alicerce. E o nosso alicerce, ele tem o fundamento e a sua base nas emoções. Porque pode acontecer o que for na sua vida. O que realmente interfere no seu caminhar é o como, é o que você sente diante daquilo que te acontece. Então, por isso que quando nós somos fortes emocionalmente, nós vamos aprender a estar contentes, a manter o nosso nível de humor o mais equilibrado possível. O mais equilibrado possível. Ou seja, eu posso usufruir daquilo que nós chamamos de paz interior. Sim! Mas significa que eu vou viver zen o tempo todo? Não! Não significa isso. Não significa que você não vai chorar, não significa que você não vai ficar triste, nada disso. Acontece que você vai se refazer e você vai conseguir levar o seu caminhar numa linha de equilíbrio o mais saudável possível. O mais saudável possível. Você vai ter altos e baixos? Vai. Você vai ter momentos onde você vai estar eufórico, momentos de tristeza? Vai também. Só que você vai conseguir com consciência, é aí que está a diferença, com consciência manter o seu nível de equilíbrio mais saudável possível. E isso você vai conseguir, essa famosa paz interior que a gente tanto fala e tanto almeja, e também viver uma vida em harmonia. Ser emocionalmente forte não significa eu descartar as minhas emoções, não significa eu pegar e jogar minhas emoções e falar assim, não quero mais saber de vocês, nada disso. Ser forte emocionalmente não significa que você nunca vai sofrer, que você nunca vai demonstrar fraqueza, que você não vai se sentir alguma outra vez incapaz e olhar para os seus erros e... Não significa nada disso. Significa que você vai continuar vivendo da forma equilibrada, mas continuar vivendo com consciência de quem é você, consciência dos seus sentimentos e consciência dos seus pensamentos. Onde você vai ver, sim, sinais que você vai estar mais vulnerável a algumas situações, aonde você vai olhar e vai falar assim, poxa vida, aqui é o meu limite, daqui para cá eu não posso ir mais, porque eu não me permito ir mais do que além. Então você vai olhar muitas e muitas coisas
com consciência. Com força emocional não significa que você vai ser autossuficiente e você não vai precisar mais de ninguém. Muito pelo contrário. Você não vai ser a pessoa perfeita. Não, não é isso. Aquela que vai carregar o mundo nas costas, também não. Aquela que vai entregar as coisas todas prontas para o aluno, também não. É aquela que vai querer crescer e aquela que vai fazer com que os outros cresçam também. Porque ter força emocional é essencial para que você se perceba como ser humano. Muitas e muitas vezes nós esquecemos de nos perceber, de gerenciar os nossos sentimentos, de olhar para os nossos pensamentos. Ter força emocional é você olhar para o seu alicerce. Eu, como arquiteta, por exemplo, eu jamais faria uma casa se eu não analisasse o alicerce, se eu não olhasse primeiro para o alicerce dessa casa. Aí, com consciência, depois de analisar esse alicerce, depois de construir esse alicerce, aí sim se levanta a casa. Aí, quando nós olhamos e transferimos isso para nós, como professoras, que lidamos com pessoas, que lidamos com os nossos alunos que estão em formação, eu preciso sim dar o conhecimento cognitivo para eles, preciso, mas eu preciso também aprender a ser forte emocionalmente para que eu possa influenciar e ser um suporte na vida dos meus alunos também. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos que aprender a gerenciar os nossos sentimentos, a entender os nossos pensamentos, a mudar aquilo que precisa ser mudado, os nossos valores limitantes, as nossas crenças que nos deixam cada vez mais distantes daquilo que queremos. Nós precisamos escolher de fato e fortalecer as nossas decisões que nos permitem chegar aonde nós almejamos chegar. Nós precisamos agir em prol dos nossos objetivos, aprender a lidar com a procrastinação e a realizar alinhando os nossos objetivos com o nosso propósito de vida. Isso aqui, é o seu alicerce emocional, semear, aonde você vai trabalhar com seus sentimentos, com os seus pensamentos, com os seus valores, com as suas escolhas, com as suas ações e com as suas realizações. Isso é um alicerce. Isso é um alicerce emocional, porque aquilo que está dentro de nós, como você sente as coisas que acontecem, elas têm todo o impacto na sua vida. E isso é para onde for, professora. Quer seja dentro de sua sala de aula, quer seja dentro da sua casa, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais, quer seja dentro do ambiente de trabalho, numa reunião de pais, numa conversa com coordenação, numa conversa com direção, numa conversa ali de bate-papo com os seus colegas de trabalho, com as suas colegas de trabalho. O que rege são as nossas emoções, como nós lidamos com elas. Eu vejo professoras muitas vezes chorando na escola porque estão sobrecarregadas emocionalmente, porque estão levando o mundo nas costas. Por quê? Porque nós somos uma esponjinha. Sim, nós somos uma esponja. Nós vamos absorvendo o sentimento das outras pessoas, nós vamos absorvendo as situações. E se nós não tivermos uma consciência clara, se nós não tivermos ali aquilo que está acontecendo, para dar clareza do que é o outro, do que é o sentimento do outro, do que é o meu sentimento, daquilo que sou eu, a gente mistura tudo e aí a gente não consegue nem ser suporte para nós mesmas. O nosso suporte emocional, ele capenga. E aí, por isso que nós precisamos aprender a ter essa força emocional para também ser suporte. Ser suporte, não o suporte de suportar a carga, não, mas um suporte como mentores, um suporte como mentor mesmo, indicando para os nossos alunos, indicando para as nossas colegas aquilo que proporciona o aprendizado
constante e um aprendizado autônomo deles. Então, ter força emocional nos capacita, com toda certeza, a construir relacionamentos interpessoais, com troca de experiências. Eu vivo isso, você vive isso, como que nós podemos trocar essa experiência e crescermos juntas, né? Respeitando as diferenças e sabendo que as visões, elas são complementares. Não quer dizer, professora, entenda bem, que você não vai sofrer, não quer dizer que você não vai sentir o impacto avassalador dos acontecimentos como acontecem, você vai sentir. A diferença é saber como sentir isso. A diferença é essa consciência que você aprende a ter e falar, poxa, isso me pertence, estou assim por causa disso, isso aqui não me pertence, isso aqui é do outro que eu acabei absorvendo para mim, mas não há necessidade dessa absorção. Então você vai entendendo isso e vai fazendo uma diferença enorme na sua vida. Você vai sofrer com acontecimentos quando eles avassalam aí um monte de coisas, como a pandemia. Nós tivemos aí muitas professoras sofremos junto, mas algumas coisas, como lidar com o medo. Peraí, esse medo é meu ou esse medo é do outro? Esse medo é assim ou é assado? Isso vai fazendo uma diferença fantástica na sua vida, porque assim você vai mantendo a sua consciência ativa, porque você não é os seus pensamentos e nem os seus sentimentos, você é muito mais que isso, e aí sim você vai adequando a sua vida. A pessoa com força emocional sente alegria? Sente medo? Sente raiva? Sente tristeza? Sente também, fica surpreso? Fica, sente gratidão? Também, tem admiração pelos outros? Também tem. Todos esses sentimentos ocupam lugar nas nossas vidas, mas no lugar certo. No lugar certo é saber o que fazer com essas emoções, é saber o que fazer com o medo, é saber o que fazer com a ansiedade, é saber o que fazer com a alegria, é saber o que fazer com a raiva, é saber o que fazer com a tristeza, é saber o que fazer com a aversão, é saber o que fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. É ser o mentor, o maestro das suas próprias emoções também. Então, só uma pessoa com força emocional, ela pode servir de sustentação no processo de orientar os alunos ao longo dessa trajetória de aprendizagem autônoma. A força emocional é saber lidar consigo mesmo, além da matéria com aquilo que você aplica. Porque a matéria que a gente aplica, essa a gente dá de olhos fechados. Mas o como eu dou essa matéria, isso tem a ver com o meu estado emocional também. E você sabe muito bem disso, não é, professora? Algumas professoras já passaram por essa experiência e deixaram depoimentos aqui. Eu vou ler para você 2 depoimentos aqui. Olha só, a Joana diz que ela adquiriu mais segurança para enfrentar as situações difíceis. Hoje ela sabe que pode ser ela mesma, que não precisa mais se rotular de tantas coisas. Diz que foi muito bom e esclarecedor e que mergulhou em seu interior. Joana Azevedo. Olha esse outro depoimento aqui. Aprendi que dedicar um tempo para nós é muito importante, mesmo que em meio à rotina do dia a dia com tantos afazeres. Parar e prestar atenção no nosso sentimento e nos respeitar. Fazendo assim, eu estou conseguindo dar o meu melhor para o outro, primeiro me cuidando, para depois cuidar do próximo. Assumir o que sentimos, ser sincero comigo mesmo, é libertador e nos possibilita entender quem somos e o que queremos ser. Professora Gláucia. Então, nos últimos anos, nós temos vendo que as pessoas estão compreendendo a importância de investir em si mesmas. E não só, muitas vezes, ficar focada no mundo exterior. Eu me lembro da última Olimpíada que aconteceu em Tóquio aí em 2021,
onde aquela ginasta, ela poderia ter sido a estrela olímpica mais bem sucedida de todos os tempos, se ela participasse de todas das categorias nas quais ela estava inscrito, Simone Biles. Mas o que ela fez? Ela ia poder garantir um recorde jamais estabelecido, que seria 6 medalhas de ouro numa Olimpíada. E ela decidiu não. Para preservar o seu bem-estar emocional, ela decidiu ficar fora de uma série de provas da Olimpíada. Hoje, muitas vezes, a gente quer ter força física, a gente quer ter um corpo impecável, a gente quer ter roupas da moda, fazer botox, preenchimento, cuidar da saúde física, tudo isso é válido. Tudo isso é válido. Não descarto nada disso, isso é válido. A minha pergunta é: você cuida da sua saúde emocional? Você cuida do seu alicerce tão bem quanto você cuida das paredes externas da sua casa? Você cuida daquilo que está dentro de você, assim, com tanto zelo quanto você cuida daquilo que está do lado de fora? Talvez não, né? Você gasta tempo, dinheiro, você se empenha em cuidar da sua saúde emocional? De várias formas, com cursos, com terapias, com livros, com treinamentos, você faz isso. Você acorda de manhã dizendo assim: nossa, hoje eu vou me empenhar para ter força emocional, hoje eu vou treinar a habilidade emocional dos meus sentimentos? Acredito que não. Só que isso é tão sério, professora, porque 14%, guarda esse número, 14% das pessoas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, não sofrem de algum tipo de transtorno mental. Eu trouxe a estatística, né? 14% não sofrem. 86% é muito, gente. 86%, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela traz esse relato que no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, 86% da população sofre de algum tipo de transtorno mental, como fobias, depressão, transtorno de ansiedade e personalidade, entre outros. E essa porcentagem é muito alta. E entre as pessoas que a Organização Mundial de Saúde fez a pesquisa, uma boa porcentagem estamos nós lá como professoras. Então, professor, o meu convite é exatamente esse. Eu estou determinada a não fazer parte desses 86%. Eu quero fazer parte dos 14%. E esse é o meu convite para você, professora. Vamos fazer parte desses 14% aqui, do 14% das pessoas que não sofrem com depressão, fobia, ansiedade. Vamos lá. É possível? É possível. Como? Cuidando do seu emocional. É possível. É possível. Como é que eu posso cuidar do emocional? Nós temos um método para isso. Temos um método feito para você, professora. Então, por isso que é importante, porque as pessoas fortes emocionalmente, elas vão aceitando as suas emoções e vão aprendendo a lidar com elas. Eu tenho raiva, eu tenho raiva. Eu tenho tristeza, eu tenho tristeza. Eu tenho alegria, eu tenho alegria. Eu tenho medo, eu tenho medo. Eu tenho aversão, eu tenho aversão. Eu tenho também ansiedade, tenho também. Tenho frustração, tenho também. A questão é como lidar com elas, como gerenciar essas emoções dentro de mim, como ter consciência dessas emoções, quais os pensamentos que são disfuncionais, quais os pensamentos que rondam a minha cabeça que eles não agregam valores para mim, por que eu penso dessa forma, por que o meu crítico interno age assim?
Tudo isso tem fundamento. Tudo isso tem fundamento e pode ser trabalhado. E isso fazendo o quê? Para quê? Para que eu seja, primeiramente, suporte de mim mesma. Para que, primeiramente, eu possa olhar para um quadro como esse e entender que, mesmo num sono, eu tenho força emocional, eu tenho sustentação emocional, né? E não o meu suporte pode cair a qualquer momento. Então, quando nós vamos olhando para isso, nós vamos entendendo que precisamos sim, assim como os nossos alunos precisam de um mentor para que eles desenvolvam um aprendizado autônomo, você, professora, também precisa de um método para que você desenvolva o seu aprendizado, aprendendo a semear. A semear aonde? Primeiramente em você mesmo e assim poder ser suporte para os outros. Então, semear, esse é um método do qual você pode se beneficiar e fazer o seu aprendizado, sendo mentorada por esse método, né? Então, professora, olha só, eu quero deixar um outro recado aqui para que você faça uma coisa extremamente importante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita e deixa o seu likezinho aqui e compartilha. Coloca aqui nos comentários aquilo que você entendeu, achou, que eu vou responder você também. E aqui as nossas redes sociais, podcast, Facebook e Instagram, segue. Vai lá, segue, para que você possa, durante a semana, ter um conteúdo de valor também, para que você possa ser lembrada de cada detalhe conversado nessa aula de hoje. Porque, professora, você sabe muito bem que 25 segundos é tudo o que você precisa. E até a nossa próxima aula.